João 11:35. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus chorou. Amém? Feche os teus olhos e oremos. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Deus, nesta noite, agradecidos por este tão grande e precioso, incomparável amor que o Senhor tem por cada um de nós. Ao doar o seu próprio Filho, para que através dele pudéssemos ter vida e comunhão contigo. Senhor, obrigado pela tua igreja que está reunida aqui nesta noite. Obrigado pela tua igreja que está reunida nos lares, acompanhando esta reunião. E que todos nós sejamos, nesta noite, Senhor, que todos nós sejamos mais uma vez fortalecidos na graça e no poder que há em Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. João 11:35 está entre os 3 menores versículos de toda a Bíblia. Embora este seja um versículo tão pequeno, são apenas 11 palavras. 11 palavras que expressam o sentimento, o amor de Jesus em relação ao sofrimento humano. Este sentimento que Jesus demonstrou ter para com Maria, Marta e os amigos de Lázaro, é o sentimento que Paulo escreve lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 7 e 8, quando ele fala que Jesus abre mão de tudo que era seu e assume a posição de um servo humilde, a fim de se tornar igual aos seres humanos e viver nesta vida a vida comum de um ser humano. Na sua humanidade, em seu ministério terreno, Jesus experimentou muitos sentimentos, Jesus passou por diversos sofrimentos que são comuns a todas as pessoas. Jesus enfrentou a rejeição. Jesus passou por perseguição. Ele foi traído. Jesus sofreu com a descrença das pessoas e às vezes até mesmo de seus discípulos. As acusações que eram injustas, que o levaram à cruz, o desprezo da multidão, o ódio daqueles que sentiam inveja dele, Jesus sofreu com a violência e até mesmo a morte. Por que Jesus chorou? O que levou Jesus, como descreve aqui João o evangelista, a chorar diante de uma situação que ele tinha a resposta e ele já sabia o que ia fazer? Nós vamos encontrar na Bíblia 3 ocasiões em que Jesus, ele demonstra esse sentimento de choro. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, porque em cada vez que Jesus chorou, nós vemos manifesto o sentimento dele em relação às pessoas. Mas deixando um pouco de lado a passagem de João, vamos para Lucas, capítulo 19, versículo 41 até o 44, depois nós voltaremos ainda a João. Mas em Lucas 19, 41 até o 44, nós vemos Jesus chorando sobre uma cidade. A Bíblia diz que Jesus chegou bem perto de Jerusalém. Ele viu a cidade. E quando Jesus olha para a cidade, ele sente pena dela. Então ele diz o seguinte: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Jerusalém estava cega para as coisas que estavam acontecendo. E Jesus diz: vai chegar dias em que os inimigos vão bater a sua porta, vão te cercar com rampas de ataque.
vão rodeá-la, vão apertá-la de todos os lados. E eles destruirão totalmente você ou completamente você, e todos os seus moradores, não restará uma pedra sobre outra pedra. Porque você não reconheceu o tempo de Deus que veio para salvá-la. Nesta passagem onde Jesus olha para Jerusalém, e ele chora sobre Jerusalém. A palavra choro, no grego, indica um choro compulsivo, um choro ardente, um choro alto de alguém que abre a voz, a garganta e chora ardentemente com um soluço, com um gemido. Este é o choro que Jesus estava fazendo sobre Jerusalém. Quando ele olha para a cidade e vê a condição da cidade, Jesus é tomado por uma angústia muito grande. E algumas razões que acredito que levaram Jesus a chorar sobre Jerusalém. Primeiro, porque Jesus, ele olha para aquela cidade e ele vê um passado recente onde Deus enviou profetas para anunciar a chegada do Messias. Mas a palavra diz que Jerusalém apedrejou os profetas, aqueles que lhe foram enviados. E diante das palavras daqueles homens de Deus anunciando ao povo que estava chegando o tempo e que o povo deveria aproveitar a oportunidade para se reconciliar com Deus. Mas Jerusalém ignora a voz dos profetas. Jerusalém ignora aqueles que foram enviados por Deus até ela. Então Jesus olha para esta cidade e ele vê uma cidade com um coração duro. Olhando para dentro de Jerusalém, Jesus começa a observar as instituições que regem aquela cidade. E de repente Jesus começa a observar as organizações religiosas que deveriam ensinar a palavra de Deus ao povo naquele dia. Mas os seus líderes estão tomados por interesses materiais, pela ambição. Os sacerdotes que deveriam ensinar a palavra do Senhor para o povo estavam se beneficiando da miséria do povo. O templo que deveria ser usado para sacrificarem ao Senhor tinha se transformado num mercado de ladrões. E a inveja estava dominando o coração daqueles homens que queriam a todo custo matar a Jesus. O que Jesus percebe em Jerusalém, uma cidade muito religiosa, mas uma cidade sem a presença de Deus. Então Jesus olha mais adiante e ele percebe no coração do povo que havia uma frieza espiritual em relação às coisas de Deus muito grande. Porque embora o povo tivesse ouvido a voz dos profetas, dos enviados de Deus, mas eles continuavam ignorando os sinais que anunciavam que a plenitude do tempo era chegado e que o Messias estava entre eles. Jesus olha para Jerusalém e o seu choro profundo, as suas lágrimas, o sentimento que Jesus tem em relação a Jerusalém se torna mais angustiante ainda quando Jesus olha para o futuro daquela cidade. E Jesus percebe que se aquele povo não se arrependesse, o julgamento viria sobre eles e não demoraria muito, a cidade seria destruída. O templo seria destruído, as pessoas seriam mortas, outras seriam levadas prisioneiros, e tudo isto porque eles rejeitaram ouvir a palavra do Senhor. Em João capítulo 1, versículo 11, o evangelista escreve: Jesus Cristo, aquele que é a palavra de Deus, ele veio para o seu próprio país. Noutra versão diz, ele veio para os que eram seus,
Mas diz aqui a Bíblia que o povo não recebeu. Jesus veio, caminhou entre eles, fez milagre entre eles, mas o povo não o recebeu. O choro de Jesus sobre Jerusalém é o choro de uma cidade que rejeita ouvir e obedecer a sua voz. Mais adiante, nós vamos ver também em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte, que durante a sua vida terrena, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Notem o que o escritor aos Hebreus está dizendo, que durante toda a sua vida terrena, Jesus por muitas vezes demonstrou este sentimento, este amor, este tão grande amor, incomparável amor que nós cantamos aqui nesta noite. Jesus demonstrou esse amor pelas pessoas. E o seu amor era tão intenso, a compaixão dele era tão intensa, que Jesus orava e chorava. Porque ele sabia que Deus poderia confortar o seu coração. Jesus sabia que a cruz era inevitável. O caminho para a redenção daquela humanidade, daqueles que estavam sofrendo, daqueles que estavam padecendo, daqueles que tinham enfermidades, alguns oprimidos por espíritos malignos. O caminho para a salvação dessas pessoas passava pela cruz. E Jesus tinha que subir a cruz. Então o escritor aos Hebreus diz assim, que ele em sua vida terrena, em voz alta e com lágrimas, ele fez orações e súplicas a Deus. Por muitas vezes Jesus orou, porque ele sabia que a vitória sobre aqueles espíritos que estavam dominando e oprimindo as pessoas, dependia do seu sacrifício na cruz. Jesus sabia que a redenção da humanidade dependia do seu sacrifício na cruz. Então Jesus chora em sua oração. Ele clama como no Getsêmani, quando Jesus se vê em profunda agonia, sabendo aquilo que lhe esperava, aquilo que estava para acontecer. E ao mesmo tempo Jesus sabendo que se ele não passasse por aquele processo, se ele não enfrentasse aquele sofrimento, a humanidade não teria chance alguma de se redimir. Então lá no Getsêmani, Mateus 26, 39, Jesus ora e fala assim: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Naquele momento, a humanidade de Jesus fala mais alto do que a missão do Cordeiro. E naquele momento Jesus então ele ora ao Pai e pede: olha, se for possível, tira esse sofrimento, esta agonia que está por vir, porém não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Jesus sabia que naquele momento a sua morte ia provocar uma mudança no coração daqueles que o seguiam. Mas ao mesmo tempo que a morte de Jesus teria um impacto sobre os seus seguidores, um impacto positivo, ela também traria um impacto sobre os seus inimigos. Então Jesus está vendo o cenário, e ele vê aqueles que vão mentir a respeito da sua ressurreição. Jesus vê aqueles que vão tentar desacreditar os seus discípulos de que ele haveria de ressuscitar. Jesus olha e vê de um lado os seus inimigos, que são dominados por um sentimento de vanglória, por acreditarem que venceram o Cordeiro de Deus, que calaram o Cordeiro de Deus. Do outro lado, Jesus vê os seus seguidores, que teriam que enfrentar o medo, a sua ausência. Os seus seguidores que teriam que enfrentar algumas dúvidas, porque eles seriam atacados por esses inimigos, eles seriam perseguidos por esses inimigos. Os seguidores de Jesus padeceriam também vergonha e desprezo como ele passou. E ele ora ao Pai e fala: Pai, é muito sofrimento,
Se for possível, tira tudo isso de mim, mas se não for, que seja feito a tua vontade como tu queres. Queridos, eu estava lendo esta palavra hoje à tarde. E eu tenho adquirido um hábito ultimamente de estudar as Escrituras, ouvindo canções. Antes eu estudava as Escrituras ouvindo barulho, agora eu estou estudando as Escrituras ouvindo canções de adoração. E quando eu estava meditando nessa palavra, pensando na compaixão de Jesus pelas pessoas, o quanto ele orava e chorava pelas pessoas, eu fiquei imaginando, nós que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus, nós somos feitura e imagem, somos semelhança daquele que nos criou, que nos formou. Qual o sentimento que nós devemos ter em relação a tudo o que está acontecendo? Este é o ponto principal da palavra. Jesus chorou. Quando Jesus olha para a cidade, ele sente compaixão do povo. Quando Jesus, ele olha para os seus seguidores, para o que estava por vir, ele sente compaixão, ele enfrenta a cruz, ele passa pela cruz, porque ele sabe que aquele que poderia de salvá-lo, realmente não só o salvou, como o ressuscitou ao terceiro dia, e lhe deu todo o poder e autoridade sobre todos os reinos, principados, potestades que há no céu e que há na terra. Mas a pergunta que fica é qual tem sido o nosso sentimento em relação a tudo o que está acontecendo. Como que você encara o momento que nós estamos vivendo, diga-se de passagem, os dias que estão por vir? Jesus chorou. Eu diria que é impossível alguém afirmar que tem Jesus no coração e não sentir tamanha angústia e não chorar diante de tanto sofrimento. Você quer alguns motivos para isso? Até o dia de ontem, dia 13 de março de 2021, segundo a Fundação SEAD, somente em São Paulo, 63.965 pessoas perderam a vida. No Brasil, 275.105 pessoas perderam a vida. Quantos pais que deixaram seus filhos órfãos? Quantas mães que morreram e não irão ver seus filhos crescerem? Quantos trabalhadores que perderam a vida durante esse tempo? 275 mil pessoas. É basicamente a cidade inteira de Barueri, morta por uma pandemia. Mas o sofrimento não para aí. A CNN publicou recentemente uma matéria que dizia o seguinte: em apenas 5 estados brasileiros, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, em média, por dia, 5 mulheres são vítimas de feminicídios. Ou seja, todos os dias, nesses 5 estados, 5 mulheres sofrem morte, são agredidas fisicamente, são estupradas, são abusadas todos os dias. Isso são registros. Sem considerar aquelas que não dão queixas. É sofrimento ou não é, minha gente? Você quer mais para você chorar e orar por essa nação? Sistema de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde. Em 2020, uma média de 28 mortos por homicídio a cada 100 mil habitantes. Ou seja, de cada 100 mil pessoas, 28 mil pessoas mortas no ano passado por homicídio. Eu disse para alguns irmãos aqui na sexta-feira na oração. Quarta-feira nós estávamos aqui no culto. E enquanto nós estávamos aqui no culto, a minha sobrinha, no portão da minha casa, foi vítima de um assalto, levaram seu carro.
Graças a Deus que o Senhor, naquele momento, deu a ela sabedoria e tranquilidade, e ela entregou o veículo e não sofreu dano maior. A violência tem crescido todos os dias, e pessoas estão morrendo. Queridos, tem mais ainda para nos deixar um pouco mais preocupados e orarmos pela nossa nação. Nesse primeiro semestre, segundo alguns indicadores, 17% dos brasileiros estarão desempregados. De cada 100 brasileiros que trabalha, 17 estarão desempregados. A informalidade no país deve superar a taxa de formalidade. Ou seja, diante de tudo isso, eu poderia citar muitas outras informações, muitos outros indicadores. Mas eu quero que a igreja de Cristo tenha um olhar como Jesus teve para Jerusalém sobre a nossa nação, sobre o que está acontecendo no nosso país. Vejam bem, nós devemos orar com intensidade. A oração que Jesus fez por Jerusalém, derramar lágrimas, se angustiar enquanto ora e clamar pela nação brasileira. Jerusalém não ouviu a voz do Senhor. E passado alguns anos ela foi destruída depois que Jesus chorou sobre Jerusalém. Se nós não orarmos e não nos unirmos para clamar a Deus por esta nação, os males que estão sobre este país poderão trazer situações mais terríveis ainda. Então, igreja, mais que nunca, nós precisamos levantar a nossa voz e clamar a Deus como Jesus clamou sobre Jerusalém, e pedir a Deus que tenha misericórdia desse país, e pedir a Deus que as autoridades ouçam a voz de Deus, e pedir a Deus pelo fim da religiosidade fajuta, dos enganadores, daqueles que têm enganado as pessoas, em nome do Senhor, e pedir que Deus levante nesse país uma igreja firme, verdadeira, forte e santa, que ora, que está comprometida com a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus chorou quando Lázaro morreu. É interessante que Jesus, ele não chorou como alguns dizem, porque Lázaro estava morto. Não foi por causa de Lázaro que Jesus chorou. Porque Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado. Ele mesmo tinha dito lá em João, capítulo 11, versículo 14 e 15, ele falou para os discípulos, Lázaro morreu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Na verdade, eu estou até alegre por não ter estado lá com ele. Foi bom que ele morreu. É o que Jesus está dizendo para os discípulos. Foi bom que ele morreu, porque assim vocês vão ver o que eu vou fazer e vão crer no meu poder. Então Jesus, ele não chorou porque Lázaro estava morto. Na verdade, quando Jesus chega em Betânia, e ele tem uma conversa primeiro com Marta, e depois Maria vem ao encontro de Jesus. E quando Maria começa a falar com Jesus, a Bíblia diz em João 11, 33, que Jesus viu Maria chorando. Então o que moveu o coração de Jesus naquele instante, primeiro foi o choro de Maria, porque Jesus viu o desespero de Maria. A Bíblia diz também que Jesus viu que as pessoas que estavam com ela estavam chorando. Imagine, Maria chorando a morte de seu irmão, os seus amigos que deveriam consolá-la também estavam chorando da mesma maneira. Então a Bíblia diz que Jesus ficou muito comovido e aflito. O fato de Jesus chorar aqui não quer dizer que Jesus planteou como lá em Jerusalém, quando Jesus levantou a voz. Mas o choro aqui de João 11, 35 é um choro silencioso. É aquele choro para dentro, sabe? Jesus não esboçou nenhuma palavra. É aquele choro que só quem chora está aqui dentro na alma. Porque Jesus olha e ele vê, na versão NVI diz que Jesus ficou agitado no espírito. Ou seja, lá dentro do seu interior, quando Jesus viu aquilo acontecendo, ele se agitou, ele ficou perturbado com aquela situação.
E você quer saber por que Jesus ficou perturbado naquele momento e chorou por causa de Maria? Porque Jesus viu o destino inevitável de todo ser humano por causa do pecado. A morte é inevitável para todo ser humano. E Jesus vê aquela mulher chorando, vê aquelas pessoas chorando diante da morte. E o choro delas, por mais alto que fosse, por mais desesperador que fosse, não poderiam trazer Lázaro de volta à vida. Então Jesus, ele se compadece. Queridos, quem somos nós diante do poder da morte? Quem é o ser humano? Não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é rico, se ele é pobre. Não importa se ele é bonito, belo, se ele é feio. Quem somos nós diante do poder da morte? Nenhum recurso no mundo, nenhum poder humano pode garantir a vida quando a morte é certa. Quando ela bate a porta de alguém, seja ele quem for, não há como escapar. Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, diz que o ser humano ele não pode mudar o curso natural e deter a morte. Quando ela chegar, quando nos depararmos com ela, é o fim de tudo. A pessoa pode ter todos os recursos, pode pagar o melhor hospital, os melhores médicos, mas quando a morte chegar, ninguém escapa dela. Olha o que disse o sábio: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir numa casa aonde há festa. Porque onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E ele diz assim: os vivos nunca devem esquecer disso. A pessoa que se coloca no salto da soberba, do orgulho, a pessoa que se considera superior aos outros, prestem bem atenção nisso, não esqueçam disso. A morte é inevitável e um dia todos haveremos de morrer. Então, quando Jesus chora com Maria, quando Jesus chora com aquelas pessoas, Jesus se rende à humanidade das pessoas que se veem incapazes diante de determinada situação. Naquele momento, Jesus, em sua humanidade, ele percebe que aquelas pessoas estavam numa situação, estavam diante de um problema que elas não poderiam resolver. Lá no Salmo 56, versículo 8 e versículo 9, o salmista, orando ao Senhor, ele diz assim: tu sabes como estou aflito, pois tu tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês que estão neste culto, seja aqui na igreja, seja em casa. Deus tem tomado nota de todas as suas lágrimas. Ele vai colhendo todas as lágrimas. O salmista diz assim: olha, o Senhor tem tomado nota todas as vezes que você chorou diante de uma impossibilidade, todas as vezes que você se viu como Maria, onde a única coisa que lhe restou foi o choro, foram as lágrimas. O salmista diz: o Senhor tem tomado nota de todas as minhas lágrimas. E ele faz uma pergunta: será que elas não estão escritas no teu livro? Quando eu pedir a tua ajuda, os inimigos fugirão. E parafraseando o salmista, eu diria: quando você pedir ajuda a Deus e se render a Deus, os problemas serão resolvidos, as dificuldades deixarão de existir. E ele diz assim: uma coisa eu sei, Deus está comigo. Ei, Deus está com você. E Ele ouve, Ele vê também as tuas lágrimas. Vai chegar um tempo, igreja, em que as palavras de Jesus, lá em Mateus 5, versículo 4, Jesus falou: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Vai chegar um tempo em que estas palavras de Jesus vão se cumprir na tua e na minha vida, amém? A Bíblia diz que Ele vai enxugar as lágrimas daqueles que choram. Naquele momento comovido,
pela dor de Maria, de Marta, dos amigos de Lázaro. Jesus operou o milagre. Alguns estudiosos dizem que depois disso Lázaro, ele mudou daquela cidade e foi para uma outra região e ele morreu de velhice. Mas Lázaro voltou a morrer. Porque a solução ali naquele momento era uma solução temporária. Mas a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que todos aqueles que choram, aqueles que foram desprezados, humilhados por causa da justiça de Deus, terão as suas lágrimas enxugadas. Esta é a nossa maior esperança. Apocalipse 21, versículo 1 ao 5. Eu quero terminar esta palavra com a leitura desses versículos. Olha o que diz João. Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, o mar sumiu. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles. Eles serão povo dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. A morte física pode ser inevitável. Os problemas podem ser inevitáveis. O sofrimento pode ser inevitável, mas olha o que João diz: neste dia ele enxugará dos olhos dele todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor. As coisas velhas já passaram. Só quem crê nesta promessa aí, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tudo vai passar. É por isso que nesse momento, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e quando nós estivermos fazendo esse ato em memória de Jesus, nós vamos estar comendo o pão e bebendo do cálice. Vamos lembrar de todo o sofrimento que Jesus passou, da morte que ele enfrentou, da perseguição que Jesus passou, das mentiras, das calúnias que ele sofreu. E de repente você vai se identificar com Jesus e vai dizer: Senhor, eu também estou passando, eu passei por tal coisa. Mas aí a palavra do Senhor diz que naquele dia, para aqueles que têm esta esperança no coração, não haverá mais morte. A tristeza vai cessar, porque quando você estiver com o Senhor, reinará alegria. Não haverá choro naquele dia, não haverá mais dor. Alguns irmãos faltaram no culto hoje porque estão com dores. Eu quero orar por esses irmãos, para que o Senhor possa aliviar as suas dores. Mas essas dores são inevitáveis. Mas na eternidade, quando nós estivermos com Cristo, você não vai nem se lembrar que tem coluna. Você não vai nem se lembrar que o joelho está doendo, porque naquele dia não haverá mais dor. Louvado seja Deus. Ele diz: eu faço nova todas as coisas. Escreve isto, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Que o Senhor Deus nos abençoe a todos em Cristo. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Olha o que o nosso irmão Paulo diz a respeito deste momento que nós vamos celebrar. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão,
deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois de cear, pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. E cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus Cristo vai voltar. O escritor aos Hebreus disse que, em sua vida terrena, Ele orava e chorava, e pedia a Deus, aquele que podia lhe confortar, porque ele sabia que Deus ouviria as suas orações, e por causa da sua obediência, diz o escritor aos Hebreus, o Senhor ouviu e atendeu às suas orações. Queridos, por maiores e mais intensos que sejam os problemas que estamos enfrentando, ou que venhamos a enfrentar, lembre-se disso, em Jesus nós temos uma firme esperança. E no dia que chegar a volta de Cristo, ou melhor, quando chegar o dia da volta de Cristo, todas estas coisas serão passado, tudo se fará novo.